Quantas vezes você já repetiu inúmeras palavras positivas, acreditando que ia mudar sua vida e não aconteceu muita coisa? Por um outro lado, as palavras negativas trouxeram um enorme peso na sua vida e você teve a sensação de que parece que as palavras negativas têm muito mais poder que as palavras positivas. É sobre isso que eu quero falar neste vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Choque de Realidade. Tanto no meio religioso como não religioso, muito se fala sobre o poder das palavras, que as palavras têm poder. E com certeza eu acredito sim que as palavras têm poder, mas você já teve aquela sensação de que, caramba, se as palavras têm poder, por que eu já falei, já repeti um monte de coisa positiva e, por um outro lado, uma coisa negativa que eu falei parece que teve um impacto enorme na minha vida. Eu cresci no meio evangélico, no meio religioso, e lá muito se fala sobre o poder das palavras. Mas eu sempre me questionei, caramba, tudo bem, se a palavra tem poder, porque assim, vamos lá, uma coisa é você ficar ouvindo o que todo mundo fala e sair repetindo sem ao menos analisar, refletir sobre aquela questão. Então é muito mais fácil eu ficar repetindo o que todo mundo fala. Porque se todo mundo fala, eu vou falar também, é assim. Mas só que eu sempre pensava, caramba, tudo bem, as palavras têm poder. A morte e a vida estão no poder da língua. Mas por que parece que as palavras negativas, vamos dizer assim, têm muito mais influência e poder do que as positivas? E já que as palavras têm poder, por que um monte de coisa positiva que eu já falei, que eu já repeti, não surtiu efeito? Antes de explanar um pouco sobre isso, eu quero te explicar sobre a integridade. O que integridade tem a ver com as palavras? Veja só, a integridade é você integrar palavras a pensamentos e as suas ações às suas palavras. Ou seja, a integridade é quando aquilo que você fala condiz, está alinhado com o que você pensa e aquilo que você faz está alinhado com o que você fala. E só por aí você já começa a perceber o porquê de ficar repetindo um monte de coisa. Não funciona muitas das vezes. Justamente por esse ponto. Porque falta integridade e um alinhamento nessa questão. Porque muitas das vezes o que acontece? A gente tem a tendência de ficar repetindo palavras para mudar o que a gente pensa. Por que isso não é funcional? Porque isso aí é uma mudança de fora para dentro. E as maiores, as grandes mudanças nas nossas vidas acontece de dentro para fora. Então a gente tem a tendência de querer ficar repetindo palavras para mudar o material da nossa mente. E se integridade é o alinhamento entre aquilo que pensamos, falamos e fazemos, falta integridade quando repetimos, quando pronunciamos palavras, principalmente as palavras de natureza positiva. Porque você fala uma coisa que você não acredita. Você fica repetindo para se convencer daquilo. Mas só que você não se deu conta de que quando você faz isso, você está tentando aplicar um truque na mente. Mas só que isso é muito superficial, porque lá no íntimo, no seu coração, é totalmente o oposto daquilo que você está repetindo. E muitas vezes aquilo que você faz é o oposto daquilo que você fala. Ou seja, falta integridade, porque as suas palavras não estão alinhadas aos seus pensamentos e as suas ações não estão alinhadas às suas palavras. E isso Napoleão Hill explica muito bem nas leis do sucesso. Olha só o que ele diz. De qualquer maneira, é o tom em que se faz uma declaração, mais do que a própria declaração, que leva em si o poder de convicção. Então tem muito mais poder, não é o que você ficar repetindo, o que você ficar falando, mas sim o sentimento que vitaliza a palavra que você fala, que você pronuncia. Não é a palavra em si, mas sim o grau emocional, estado de espírito, no momento em que você está falando aquilo. E só por aí você já começa a perceber que é por isso que parece que as palavras negativas têm mais poder. Porque quando você fala aquela palavra negativa, realmente você está falando aquilo do fundo do seu coração. E normalmente quando você fala algo positivo é para tentar mudar o que está dentro. Se você quiser tentar, boa sorte, mas pode ser que melhore um aspecto aqui e outro ali, mas não vai causar aquela transformação que tanto você espera. Porque o que conta não é tanto a palavra, mas sim o que está por detrás da palavra, que impulsiona, que dá vitalidade àquilo que você fala. Olha só, nunca uma mera combinação de palavras poderá tomar o lugar da crença profunda numa afirmativa expressada com ardente entusiasmo. As palavras são simples sons desvitalizados, a não ser que venham coloridas com o sentimento que nasce do entusiasmo. O que você precisa entender é ficar repetindo, afirmando
um monte de coisa por fazer, vai te trazer mais frustração do que benefício. Por quê? Porque você vai se dedicar tanto a esta tarefa e lá na frente você vai se frustrar, porque você vai perceber, caramba, não está adiantando, não está funcionando. É óbvio, porque o sentimento que está por detrás da palavra é diferente. A crença que está por detrás da palavra é diferente do que está sendo dito. Internamente, lá no íntimo do coração dela, é um mapa que guia ela. E não é ficar repetindo coisas opostas que vai fazer mudar o que está lá. E você precisa pensar sobre isso. Porque a mera repetição de palavras não tem poder algum. Ou se tem, muito pouco. Pelo que eu percebi nos últimos anos, não é esse o caminho. Mas você é livre para fazer o que você bem quiser. Olha só o que Napoleão Hill diz, que é bem o que eu acabei de falar. Assim, o que dizemos e a maneira como fazemos podem implicar um sentimento exatamente oposto ao que pretendemos expressar. E é isso que as pessoas não entendem, que o que conta não é o que é dito, mas sim o que está por detrás do que está sendo dito. O sentimento, a força, a vitalidade por detrás da palavra. Isso sim tem muito mais poder do que ficar repetindo as coisas por repetir. Napoleão Hill diz assim: o que dizemos é um fator importante, mas não um fator tão importante quanto a ação. Os nossos atos valerão mais do que as nossas palavras. E se as duas coisas não se harmonizam, sobrevêm sérios contratempos. Por exemplo, as pessoas ficam repetindo: eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abundante, eu não sei o que. Elas repetem aquilo. Ah, mas só que as palavras têm poder. Não nesse caso. Porque o modelo interno delas, o molde mental, diz pra ela que, pô, você é falido, cara. Tu tá falido, tu tá quebrado. Você é pobre, você não nasceu pra isso. E as ações são diferentes das palavras. Porque a pessoa repete: eu sou rico, eu sou próspero, eu não sei o que. E elas agem como pessoas pobres. Falta um alinhamento. Ajustar palavras aos pensamentos e ações a palavras. E normalmente, quando você fala alguma coisa negativa, inconscientemente você está integrando tudo isso. E nas palavras positivas, não. É por isso que não traz aquela mudança significativa que você tanto espera. E é o que Napoleão Hill diz aqui. Se nossos pensamentos, atos e palavras estiverem ritmados, ou seja, no mesmo ritmo, se há uma integridade entre os pensamentos, as palavras e as nossas atitudes, as nossas ações, nos encontraremos em condições de influenciar a todos com quem entrarmos em contato. E não somente a todos com quem você entrar em contato, mas principalmente influenciar você. Poderíamos ficar falando aqui por horas sobre tal assunto, mas eu não quero que este vídeo fique tão grande. E se você quer se aprofundar no conteúdo deste vídeo, aqui na descrição tem um link onde eu preparei uma aula totalmente gratuita e exclusiva para você, onde eu mostro uma grande transformação que eu tive na minha vida através do poder da consciência, da integridade entre os pensamentos, palavras e ações, e não somente por ficar repetindo, porque comigo não funcionou e com milhares de pessoas não tem funcionado, pelo menos da forma como esperamos. Então aqui na descrição tem um link onde você pode estar assistindo a essa aula transformadora que vai mudar totalmente o mapa pelo qual você enxerga as coisas. Curta este vídeo, compartilhe e deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero ver no que você acredita, o que você pensa a respeito de tal assunto. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.